Olá pessoal, eu me chamo professor Jean Alcântara. Nós iremos ministrar aqui a aula sobre introdução à literatura. Sabemos que nós trabalhamos com literatura portuguesa e também com a literatura brasileira. Mediante aí essa pandemia mundial, nós estamos nos adequando às videoaulas, certo? Espero que vocês gostem e que qualquer dúvida pode deixar aí, a gente pode estar respondendo a tudo aquilo que vocês estiverem precisando de tirar dúvida, ok? Bom, a primeira pergunta é: o que é literatura? O que você entende por literatura de fato? O que é literatura? Ela é derivada do termo latino chamado litera, que significa letra, e são elas que compõem as palavras, certo? Literatura é a arte, ou seja, uma manifestação artística que utiliza a palavra como matéria-prima de suas criações. Textos literários e não literários, ou seja, todos os textos são literários? Não. Para que um texto seja literário, ele precisa ser elaborado com cuidado, um cuidado bem estético, de uma linguagem trabalhada, forma artística cuidadosa, com o uso de vários recursos, como, por exemplo, figuras de linguagem, uma pontuação especial, um vocabulário selecionado, musicalidade e também você pode incrementar com ritmo. São carregados de emoções e simbologia, que traz vida e beleza às palavras no papel. Então, as palavras elas têm assim um sentido bem mais amplo, não são apenas palavras por palavras. Já um texto chamado não literário são os textos corriqueiros, desprovidos de tais elementos artísticos ou recursos mais definidos, certo? Exemplos. Vamos aí ver um exemplo de um texto literário. O poema o Engenheiro, de João Cabral de Melo Neto. Observe bem a tonalidade que é expressa através desse texto. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes nós subíamos ao edifício, à cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, nas altas nuvens, situavam a natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Ok? Agora vamos a um exemplo de um texto não literário. 20 de julho, Dia Pan-Americano do Engenheiro. Um dia do engenheiro. Os engenheiros estão ajudando a construir um novo Brasil, realizando os sonhos de milhões de cidadãos, edificando prédios, moradias, estradas. Portanto, nesta data, parabenizamos os engenheiros brasileiros pela excelente participação no desenvolvimento, promovendo o bem-estar do povo brasileiro. Ok? Vocês conseguiram sentir a diferença de um texto literário para um texto não literário. Na literatura, nós vamos ver muita questão de gêneros. Gêneros podem ser subdivididos em épicos, líricos e dramáticos. Os gêneros épicos são o quê? Uma narrativa relacionada à exaltação de acontecimentos heróicos, epopeias, revoluções sociais, feitos brilhantes e bem-sucedidos. Exemplos de gêneros épicos são as novelas, as crônicas, os contos, as fábulas e os romances. Lírico aplica-se a textos subjetivos em que o eu lírico, ou seja, o poético, fala de seus sentimentos, emoções, desejos, enfim, do seu estado de alma. São exemplos poemas, sonetos, hinos, odes, prosa poética, etc. E temos o gênero dramático, que é uma obra literária em forma de poema ou prosa, conhecida como peça teatral, ou seja, feita para ser representada, ok? Exemplo, alto, comédia, farsa, tragédia e etc. Um exemplo de um soneto. Soneto é um poema que tem uma característica que tem é, 4 parágrafos, sendo que os 2 primeiros possuem é, 4 frases cada um, e
e os dois últimos possuem 3 frases cada um, 3 linhas cada um, ok? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é o chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Beleza, galera? Vamos lá, estilos de época. Nós temos vários estilos de época, né? Um dos primeiros que nós estudamos, né, no nosso conteúdo, é a Era Medieval, na literatura portuguesa. Como eu falei no princípio, teremos aí duas distinções, que é na literatura portuguesa e na literatura brasileira, certo? Na literatura portuguesa, nós subdividimos em 3 grandes eras. A Era Medieval, certo? A Era Clássica e a Era Romântica. Na Era Medieval, nós subdividimos em trovadorismo e humanismo, certo? Então, o trovadorismo é a primeira escola literária na literatura portuguesa, certo? Ocorreu no século XII até por volta do século XIV, certo? Seus principais componentes são os cancioneiros, a poesia trovadoresca, que eram poesias cantadas, chamadas de cantigas. Já o humanismo já veio para o século XV, que é um período muito importante da nossa história. Temos como elementos principais os cancioneiros geral, Fernão Lopes e Gil Vicente. Na era clássica, nós temos aí o Renascimento, ou Classicismo, temos o Barroco, ou Seiscentismo, e temos o Neoclassicismo, ou Arcadismo, certo? Renascimento foi por volta do século XVI e tem como principal autor o Camões, certo? Principal símbolo, principal figura, Camões. Já no Barroco, o seiscentismo foi por volta do século XVII a XVIII, certo? Temos como principais elementos o cultismo, conceptismo e temos como principal figura o padre Antônio Vieira. No neoclassicismo, o arcadismo, foi por volta do século XVIII, nós temos ali a apresentação da Arcádia Lusitana, da Nova Arcádia e como pessoa importante ou figura importante, Boccaccio. Na era romântica, subdividida em romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. No romantismo ocorreu por volta do século XIX. Temos como figuras importantes Almeida Garré, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz. Já o realismo naturalismo, que ocorreu no século também XIX, temos como questão Coimbra, a questão de Coimbra, Antero de Quental e essa de Queiroz são as principais figuras. O simbolismo também no século XIX, temos aí as principais figuras Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. E o modernismo, que já foi no século XX, teve o quê? A revista Orfeu, como um grande acontecimento, e principais pessoas, Fernando de Pessoa, certo? Já no Brasil, nós subdividimos em 2 grandes eras, chamada Era Colonial, que é a era da colônia, quando o Brasil era colônia, e a Era Nacional. Entre essas 2 eras existe um período de transição. Nós veremos lá na frente. Na Era Colonial subdivide-se em quinhentismo, barroco e neoclassicismo arcadismo. O quinhentismo foi no século XVI. Temos o descobrimento da literatura informativa, que é uma literatura, e a literatura catequética, e a principal pessoa como José de Anchieta. Detalhe importante para vestibulares: não existia literatura de fato no Brasil na época do quinhentismo, e sim essa literatura informativa. O barroco veio lá para o século XVII, XVIII, certo? O principal apogeu foi na Bahia,
com a pessoa chamada Gregório de Matos, ou Boca do Inferno. Nós veremos lá na frente. Uma pessoa de grande personalidade, né, que viveu naquela época. Temos também o neoclassicismo, o arcadismo, que já foi no século XVIII, certo? O grande apogeu não foi mais na Bahia, agora foi em Minas Gerais, com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão, certo? Já na literatura brasileira, continuando na era nacional, nós subdividimos em romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. No romantismo foi no século XIX, temos aí a independência, temos um nome muito especial chamado Gonçalves Dias, certo? Nosso maranhense, Álvares de Azevedo, também importantíssimo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. No realismo naturalismo século XIX também temos Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Raul Pompeia e uma abertura ao parnasianismo. Tá? No parnasianismo, o simbolismo, ordem e progresso é a palavra-chave para esta escola literária. Também no século XIX temos as pessoas Crios de Souza e Alfonso de Guimarães. E por fim o modernismo, foi no século XX até os dias atuais, certo? Tem como grande apogeu a Semana de 22, ou a Semana das Artes. Temos como pessoas Mário Oswaldo de Andrade, certo? Carlos Drummond de Andrade, a geração de 30, a geração de 45, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Então essa é a nossa introdução da literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Em nossas próximas aulas a gente vai detalhar mais. Um forte abraço, qualquer dúvida, estamos prontos para esclarecer. Tchau, tchau.